Pessoal, eu tenho uma opinião bem controversa aí em relação a todo mundo, porque eu só vejo vídeo de pessoas falando que querem ver o Batman no cinema, né, o quanto antes e por que tanta demora do Batman lançar e de fazer o Batman e que só vai sair em 2027, 2028, enfim, muita expectativa em relação ao filme do Batman. Mas a verdade é que eu espero que o filme do Batman demore mais do que a expectativa da grande maioria das pessoas. Eu, diferente, eu acho que de todo o resto do planeta, não quero ver um filme do Batman agora. Ah, mas o filme do Batman, ele é importante, o filme do Batman é essencial, porque o Batman faz parte da Trindade, que é um dos personagens mais importantes, se não o mais importante aí da DC, né, e etc, etc, etc. Eu sei, eu concordo no sentido de que o Batman é um dos mais importantes, que ele é essencial para muita coisa. Eu concordo com isso, mas do problema de nós termos um outro Batman aí no cinema, que é o The Batman, e deve sair a parte 2 realmente, o que acontece? Nós temos muita coisa sobre o Batman já no cinema. O Batman é um dos filmes que mais fez sucesso, em que as pessoas mais assistiram. Nós temos aí filme do Batman que até hoje é considerado um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Super difícil de desbancar, né? Super difícil de competir com ele. Então, existe realmente muita coisa já sobre o Batman. E qual que é a minha opinião sobre isso? É que o fato de nós termos tanta expectativa, tanta coisa sobre o Batman, e inserir ele de imediato agora pode atrapalhar bastante no planejamento de outros super-heróis que podem vir pro cinema e surpreender bastante. Além do mais, eu acho que se ele demora para ser lançado, aumenta muito a expectativa em cima dele, né? Faz com que as pessoas ainda desejem mais e mais ver um novo filme do Batman. Principalmente se esse novo universo começar a andar e fazer sucesso. Então, se o próximo filme da Supergirl for bom, se as séries que estão sendo lançadas forem boas, se os próximos filmes realmente se encaixarem bem, então essa necessidade do Batman ela só vai crescer e crescer. Então, se lá por 2028 ou talvez 2029 nós tivermos um Batman, a expectativa já vai estar bem lá em cima. E realmente vai atrair muita gente pro cinema, vai fazer muita gente ficar muito mais vidrada nos filmes da DC. Agora, o meu medo é a gente ter um filme do Superman, depois um filme do Batman, depois um filme da Mulher Maravilha, colocar todos os importantes de uma vez só no cinema, né? De uma vez só que eu digo, é logo um atrás do outro, e nós temos ali os filmes deles e eles acabam abafando, né? Tirando o espaço dos outros super-heróis, de outros personagens que poderiam entrar ali e fazer algum sucesso, chamar atenção, enfim. Então, eles são muito grandes, eles são muito importantes. Então, à medida que você dá espaço para eles, é difícil dividir o espaço deles com outros. Então, eu prefiro que tenha realmente filmes de outros grupos, de outros super-heróis, sejam mais ou menos conhecido ou menos conhecido. Vou dar um exemplo. Eu gostaria que tivesse um filme do Caçador de Marte. Pô, eu acho que seria muito legal um filme focado no Caçador de Marte, que envolva outros super-heróis, que, como o Superman fez ali, que abriu a mente das pessoas para outros super-heróis que elas não conhecem, que apresentou um pouco mais do universo da DC. Olha, existe isso, existe aquilo, existe o outro. Talvez um filme da Zatanna, é um filme que eu sempre esperei, assim, comentei em outros vídeos, que é um filme que poderia ter, eu acho muito legal. Um filme do Arqueiro Verde, da Canário Negro. Então, existe vários personagens que podem ser inseridos, ou até personagens mais desconhecidos ainda do que esses que eu falei, né? O que eu comentei agora são até bem conhecidos, mas dá pra fazer de personagens que de fato não são conhecidos, como foi anunciado, por exemplo, ao Torch. Eu ia gostar muito que o Torch fosse lançado antes do Batman. Acho difícil disso acontecer, né? O próprio James Gunn falou que o filme do Batman já tá em desenvolvimento, provavelmente vai ter um filme do Batman com o Superman, enfim, eu sei que isso deve acontecer muito antes do que eu gostaria. Mas é minha opinião, porque eu acho que esses personagens, eles acabam tirando muito espaço de outras coisas. Eu entendo que o filme do Superman, começar com o filme do Superman, ele é muito grande também. Então, a mesma regra valeria pro Superman? Não, não na minha opinião, porque o Superman é um personagem que teve pouco destaque. É um personagem que
teve resultados muito baixos e precisava passar por essa restauração, né? Por mostrar para as pessoas qual que é o Superman de verdade. E eu acho que isso foi bem feito agora. Agora nós temos um Superman de verdade nos cinemas, pronto para esse novo universo. Um Batman vai ser difícil superar os Batmans que já tiveram, inclusive o próprio The Batman, que é muito bom. Então, colocar um novo Batman, eu não acho que vai fazer tanta diferença assim como as pessoas estão esperando. A mesma coisa acontece com a Mulher Maravilha. Eu também acho que a Mulher Maravilha pode esperar um pouquinho, né? Tivemos uma Mulher Maravilha muito boa recentemente. Apesar de eu discordar de várias coisas, mas enfim, no geral, foi uma Mulher Maravilha muito boa. Agora, um Flash, eu acho que um Flash pode sim. Um Flash tem espaço, porque nós não temos um Flash bom, eu acho que desde sempre, né? Então, um Flash eu concordo que seria bom. Lanterna Verde, por exemplo, está sendo inserido agora numa série. Então, esses personagens eu acho que eles merecem vir primeiro. Agora, os que são muito grandes, que têm referências muito grandes, já de sucessos recentes, eu, na minha opinião, acho que seria melhor esperar um pouco para dar espaço para outros personagens, e esses outros personagens e essas produções sendo boas, elas vão gerar uma expectativa muito grande, aumentando muito as próximas bilheterias de quando chega um Batman num filme, de quando chegar uma Mulher Maravilha, vai estar todo mundo em polvoroso. Eu acho que a Marvel faz isso muito bem, fez isso muito bem ao criar ali as suas sagas e tudo mais. Claro, um pouco diferente do que eu tô falando, mas eu acho que isso seria uma estratégia muito melhor do que já sair lançando Superman, Batman, Mulher Maravilha. Eu entendo que a grande maioria das pessoas quer ver uma Liga da Justiça nos cinemas o quanto antes, ainda mais os fãs da DC que querem competir com a Marvel, porque a Marvel tem os Vingadores que fazem muito sucesso e as pessoas estão muito ansiosas para ver que a DC também tenha o seu próprio grupo que faça muito sucesso e tudo mais. Mas, assim, como fã de quadrinho da DC e comparando com a Marvel, a Marvel sempre foi muito boa em fazer esses filmes e os quadrinhos delas têm esse mesmo aspecto, assim, né? Da forma como são produzidos e lançados e tudo mais. Já a DC, ela sempre foi muito boa em criar esses personagens diferentes e eventos específicos, situações muito específicas nos quadrinhos que vão meio que inovando e criando tendências e coisas novas ali que as pessoas não estavam esperando, né? Então tem muitos quadrinhos que são extremamente marcantes e históricos na DC. Eu acho que ela poderia ir muito mais para esse lado de, de trabalhar os personagens de forma individual, né? No começo, e depois que tiver uma ampla eh, gama de personagens já apresentado com algum tipo de relevância, aí sim começar a trabalhar mais esses grupos de Liga da Justiça, né, e todas essas coisas que a gente está já esperando. Eu entendo a grande maioria das pessoas estarem, grande maioria, eu acho que todas as pessoas, né, só eu que não, eu entendo de estarem esperando o Batman e a Liga da Justiça para vir o quanto antes, para deixar o passado para trás, para competir com a Marvel, enfim, todas essas coisas. E eu entendo isso. Mas eu não sei, na minha opinião, eu acho que isso não é uma coisa boa. E eu gostaria de saber de vocês aí nos comentários se eu sou a única pessoa na face desse mundo que pensa desse jeito, se eu tô completamente biruta, ou se algum de vocês pensa algo parecido, ou talvez uma outra ideia diferente do que poderia ser, de como esse universo poderia se desenvolver. E eu sei que muita coisa já foi anunciada, muita coisa ali a gente já tem uma ideia do que vai acontecer, porém muitas outras coisas não, tem muito personagem que a gente ainda não faz ideia de quando vai ser apresentado, de como vai ser inserido, como é o caso do próprio Flash, se vai demorar muitos anos por conta do recente fracasso, ou vai ser inserido logo. Enfim, comenta aí, deixa a opinião de vocês e muito obrigado.